Não desista, não há vergonha em cair. A verdadeira vergonha é não se levantar novamente. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e esse é mais um vídeo do canal Multiverso. Uma coisa que sempre me fascinou na grande maioria dos animes são as lutas, aquelas lutas épicas, explosões, transformações, quando o oponente manda o outro com um golpe para quilômetros de distância, aquela porradaria das boas. Mas principalmente o que eu sempre curti muito foi os momentos de superação. O momento onde o personagem se vê frente a um desafio que aparentemente é impossível para ele e ele consegue se superar e assim vencer o inimigo, vencer o oponente, vencer aquela situação que até então parecia um desafio intransponível. E é exatamente sobre isso o vídeo. Lutas, as 10 melhores lutas dos animes. Claro, essa é uma lista de cunho muito pessoal e por isso eu quero muito saber de vocês qual que é o seu top 10 também. Deixa aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso, porque é muito legal, quero muito saber o de vocês. E é bacana porque além de ser 10 lutas incríveis que estão aqui no vídeo, são 10 dicas de anime, pois todos que estão aqui são maravilhosos que vale a pena ser assistidos. Vale lembrar que o vídeo vai estar repleto de spoilers, infelizmente não tem como escapar deles no vídeo de top 10 lutas, então já fiquem avisados. Eu peço também que, se possível, deixe o like, se inscreva no canal para apoiar o trabalho que a gente está fazendo. A gente sempre está trazendo conteúdo novo nessa pegada. Deixa também aí nos comentários quais próximas listas que vocês querem. A gente sempre está ouvindo e a sua opinião é muito importante para a gente. Então, sem mais delongas, bora para a lista. Vamos ter calma, gente. Vamos ter calma aqui, gente. Oi, gente, o bicho pegou. Pera aí, gente. Eren vs Titã Blindado, Shingeki no Kyojin. O anime de Shingeki tem cenas espetaculares, a história é incrível, extremamente inteligente, todos os personagens são muito bem trabalhados e inclusive essa cena trata muito disso. A gente se apega a uns personagens e a gente sente muito quando tem alguma mudança muito abrupta ou acontece alguma coisa muito inesperada. E é exatamente isso que rola. Quando a gente descobre a real identidade do Titã Blindado e do Titã Colossal, que foram os responsáveis pela destruição da Muralha Maria, responsáveis por milhares de mortes, é muito pesado. E a reação do Eren naquele momento, a tristeza, a indignação e principalmente a raiva, tudo aquilo é muito bem transportado para a tela e ele se transformando em Titã, indo para cima com tudo do Titã Blindado. Não tem como, é uma das lutas mais épicas, não só de Shingeki, que está lotado de lutas épicas, mas dos animes. Peguei! Agora é uma questão de força! Em nono lugar temos Satoru Gojo contra Jogo, Jujutsu Kaisen. O Satoru ele é basicamente o Kakashi do universo de Jujutsu Kaisen, e assim como o Ninja de Konoha, ele é um personagem muito legal, que a gente se apega, a gente curte ver ele é um personagem divertido, e a luta em questão é basicamente isso. Ele é um personagem muito zoeiro, ele é muito brincalhão, e ele é extremamente poderoso. Em um determinado momento, o Jogo, que é uma maldição poderosa, decide ir sozinho enfrentar o Satoru Gojo, só que, é claro, isso não dá muito certo. Ele ataca com tudo que tem, a luta é muito interessante, os golpes que ele utiliza contra o Gojo são todos muito poderosos, mas nem sequer suja a roupa do sensei. E o Gojo a todo momento fica zoando com o Jogo, ele brinca, ele não leva a sério a briga em nenhum momento. Inclusive ele aproveita a ocasião para trazer o Itadori e explicar para ele como que funciona a técnica da expansão de domínio. Ou seja, durante toda a luta, ele estava apenas brincando e aproveitando o momento para dar uma aula para o aluno dele. Espetacular! No final, o Jogo acaba sendo salvo, mas ele perde a cabeça no processo. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. Mas que isso?
Em oitavo lugar temos Seiya e os Cavaleiros de Bronze contra a Saga de Gêmeos, Cavaleiros do Zodíaco. Espere, gêmeos. Mesmo que eu tenha perdido os meus 5 sentidos, enquanto o fogo da minha vida permanecer aceso, eu lutarei. E onde você pensa que vai conseguir energia suficiente para lutar comigo de novo? Claro, tinha que ter um clássico nessa lista, e ele não é o único. Cavaleiros dos Zodíacos é um dos animes mais bacanas que eu já vi desde a infância. Ele tá na minha lista dos animes favoritos. Eu lembro de quando eu assistia ele na Band, eu corria voltar da escola pra assistir, adorava. E todos os personagens são todos muito legais. O anime tem uma ou outra coisinha meio datada, porque já é bem antigo, mas ele é muito legal e tá repleto de momentos épicos. E pra mim, na minha opinião, a luta dos Cavaleiros contra o Saga é de longe a melhor delas. O Seiya, ele já tinha passado por todas as 12 casas, ele estava cansado, ele estava ferido, mas ele não podia desistir porque ele tinha que salvar Athena, e Saga era o último e grande desafio. E ele claramente era o cavaleiro mais poderoso naquele momento. O Seiya vai pra cima, luta, cai, levanta novamente, cai de novo, e essa é uma das características do Seiya, é um personagem que nunca desiste. Ele cai 1000 vezes e ele vai se levantar 1001 vezes. Por isso ele é um dos meus personagens favoritos de longe. Não só ele, como os demais Cavaleiros de Bronze também. Porque a luta é de todos eles contra o Saga. Eles não tinham chance, eles perdem os 5 sentidos. E mesmo assim continuam lutando. E mais, eles vencem. Eles conseguem derrotar a Saga de Gêmeos. Athena é salva. E é um dos momentos mais épicos dos animes. Em sétimo lugar temos Gon contra Neferpitou, Hunter x Hunter. A Neferpitou era uma das 3 guardas reais do Meruem, que é o grande antagonista do arco das Formigas Quimera. E ela era muito forte. Pra vocês terem noção, ela derrota o Kaito com uma facilidade muito grande. Ela acaba com a vida dele e acaba transformando ele numa marionete. E é exatamente isso que traz até o momento aqui da lista. O Gon, ao descobrir isso, ele perde o controle. Ele não consegue ver o amigo dele naquela maneira, daquela forma. E o ódio que ele mostra naquele momento foi algo que até então a gente nunca tinha visto o Gon chegar naquele estágio. E ele se transforma. O corpo dele cresce, ele fica com uma aparência de adulto, o cabelo fica gigantesco. E a força dele é extrema. Ele vai pra cima da Piton com tudo. Ele não tem dó, ele não tem piedade, ele ataca com todas as forças, ele massacra a Piton. A realidade é essa, ela não tem a mínima chance de vitória. Ela até dá um contra-ataque que é muito importante, mas não adianta, o Gon consegue derrotar ela. Um dos momentos mais épicos de Hunter x Hunter, que é um dos animes mais incríveis de todos os tempos, tem que estar aqui na lista. Em sexto lugar temos Saitama contra Boros, One Punch Man. O Careca de Capa ele é conhecido por nunca perder uma batalha e sempre derrotar qualquer oponente, independente da força dele, com apenas um soco. Essa é a graça da história do anime. Porém, ele sempre fica bem desapontado com isso, porque ele nunca encontra um oponente à altura. Só que isso muda quando Boros, que é um invasor alienígena, vem à Terra, e ele também tinha o mesmo problema que o Saitama, e ele queria muito encontrar um rival à altura. E é o que ele encontra aqui. Até tem as cenas dos outros heróis lutando contra os alienígenas que vêm junto dele, mas a luta que é a mais da hora de todo o anime de One Punch Man é sem dúvidas o momento em que o Saitama se encontra com Boros e a luta começa, e a pancadaria ela rola solta. Porrada pra tudo que é lado, a explosão, o Boros vê que ele o nível base dele não é o suficiente, ele se transforma meio que um Super Saiyajin ali, e ele vai com tudo pra cima do Saitama. Ele inclusive chega ao ponto de tacar o Saitama na lua, e ele simplesmente volta usando pulo. O Saitama é muito poderoso, né? E claro, ele acaba vencendo a luta, não tem como, mas o Boros ele se sente feliz porque pela primeira vez ele encontrou um rival à altura, ele foi derrotado, mas ele teve uma luta que trouxe empolgação para ele. E
pro Saitama também foi interessante porque foi o primeiro oponente que ele não precisou usar um soco só. E uma série séria de socos sérios. Série mortalmente séria. Soco sério. Em quinto lugar temos Rengoku vs Akaza, Kimetsu no Yaiba. O anime de Kimetsu ele é bem recente, mas já entra facilmente na minha lista de melhores animes de todos os tempos. A história é espetacular, tudo é muito bem elaborado, as histórias dos personagens são todas muito bem trabalhadas, tanto os principais como os secundários. Inclusive a luta que eu escolhi para estar aqui na lista é a luta de dois personagens secundários, que é o Akaza, ou Lua Superior, e o Hashira do Fogo Rengoku. Essa luta ela acontece ao finalzinho do arco Mugen Train, ao final do filme Mugen Train. O Akaza ele aparece do nada e o Rengoku ele toma a frente para defender todo mundo e para lutar contra esse Oni. E a luta dos dois é uma luta de outro nível. Todas as batalhas que a gente tinha visto até então, todas muito boas, incríveis, mas não tem como. Um Hashira e um Lua Superior, o nível é extremamente alto. Tanto é que os protagonistas nem conseguem sequer ajudar na batalha, eles iriam atrapalhar, porque o nível estava muito além do que eles sequer imaginavam chegar naquele momento. E a luta é espetacular, é um espetáculo, a animação é perfeita, é uma luta extremamente bem coreografada, e ela é muito marcante porque o Akaza a todo momento ele fica maravilhado com ver o nível de poder do Rengoku e ele fica falando sempre que ele precisa se tornar um Oni, porque ele assim vai ter imortalidade, que ele vai poder treinar e se tornar ainda mais forte. E o Rengoku continua firme, tanto nos seus golpes como em sua convicção. Ele jamais aceitaria algo do tipo, ele prefere morrer a se tornar um Oni. É agora que você tem que se tornar um Oni! A gente poderia ficar lutando pelo resto da eternidade! Eu sou o Kyojuro Rengoku, o grande Hashira das Chamas. Nona forma! Rengoku! É um dos momentos mais épicos, ele finaliza a luta de uma maneira que é muito marcante. Ele se sacrifica para poder derrotar esse Oni. Ele não consegue, mas não é um sacrifício em vão. Uma das lutas mais espetaculares, não só de Kimetsu, como de todos os animes. Em quarto lugar temos All Might vs All for One, My Hero Academia. O All Might é basicamente o Superman do universo de My Hero, ele é o maior herói, ele é o herói número 1. E esse é o momento derradeiro da sua carreira, o momento em que ele enfrenta o All for One por uma última vez. E é um espetáculo. Ele já estava com pouca energia porque ele tinha usado boa parte dos seus poderes para salvar o Bakugo, que tinha sido sequestrado pela Liga dos Vilões. E quando ele vê o All for One, ele não podia deixar de maneira alguma aquele vilão solto. Ele vai com tudo, ele luta, ele sabe que a chance de vitória é muito pequena, mas ele não desiste em momento algum. Só que, claro, o All for One está muito acima dele, pelo menos naquele momento. E o All Might, sem nenhuma alternativa, ele decide usar todo o restante do One for All que ainda tinha no seu íntimo. Ele usa todo aquele poder para derrotar o vilão com um golpe só, que é o momento mais épico de My Hero Academia de longe. Se liga aí. E agora chegamos no nosso top 3 e a briga fica mais acirrada. Em terceiro lugar temos Ichigo vs Aizen, Bleach. Aizen é sem dúvidas nenhuma o maior vilão de Bleach, mesmo não sendo o vilão final do mangá. Ele é o maior vilão, não tem como. É um dos maiores vilões de todos os tempos. Ele é extremamente inteligente, as maquinações, os planos dele são grandiosos. Inclusive o próprio protagonista, o Ichigo, é em tese fruto das maquinações do Aizen.
E o momento da luta dos dois era muito aguardado desde lá do começo do anime, quando a gente descobre quem é realmente o Aizen, a gente fica esperando para ver esse confronto e ele acontece e não decepciona. É a luta mais espetacular de Bleach e, na minha opinião, uma das 3 maiores lutas dos animes. O Aizen ele tinha um nível de poder muito acima de geral da Soul Society, e o Ichigo surpreende apresentando um nível de poder quase tão grande quanto. Ao começo da luta o Ichigo está se sobressaindo, mas depois o Aizen ele vai evoluindo e o Ichigo se vê sem alternativa a não ser usar o último Getsuga Tenshou, que é um golpe muito forte, mas que utiliza todo o poder Shinigami que ele tinha. E ele faz esse sacrifício, só que acaba sendo um sacrifício em vão. O Aizen não se fere, vamos assim dizer, e ele sai livre, zombando da cara do Ichigo. Porém, Urahara consegue derrotar o vilão utilizando de um selo que ele já tinha feito um pouco antes, e assim o Aizen é finalmente derrotado. Em segundo lugar temos Guy contra Madara Uchiha, Naruto Shippuden. Essa foi sem sombra de dúvidas a luta mais difícil de se escolher para essa lista. Eu queria muito colocar no segundo lugar uma luta de Naruto, mas são muitas, são incríveis, todas elas são maravilhosas. Desde o Naruto clássico, tem o Naruto contra o Sasuke no Vale Final, depois tem a retomada dessa luta ao finalzinho do Naruto Shippuden. Então é uma luta muito marcante, ela tem ali todo um feeling, é muito bacana. Tem também a luta do Naruto contra o Pen, que obviamente é uma das lutas mais incríveis de todos os tempos. A luta do Gaara contra o Rock Lee no Exame Chunin, espetáculo de luta. Obito contra Kakashi, são muitas lutas espetaculares, mas não teve como. Guy contra Madara Uchiha me agrada muito, porque é a famosa luta que prova, que mostra a força de vontade de um personagem, a força de vontade de uma pessoa em vencer. O Guy ele podia não ter todo o poderio dos ninjas que estavam lá na Quarta Grande Guerra Ninja, mas ele tinha a maior arma de todas, ele tinha força de vontade, ele tinha aquele desejo ardente de proteger a vila, de salvar as pessoas que ele ama, de proteger o aluno favorito dele. E é isso que ele faz, ele utiliza do Taijutsu, ele é um mestre do Taijutsu, e ele parte para cima do Madara, o ninja mais poderoso, até aquele momento o ninja mais poderoso de todos. E não só isso, Madara no modo Jinchuriki da Kyuubi. Ele vai com tudo, ele luta, a luta dos dois é um espetáculo. E o Madara chega ao ponto de se ferir gravemente. Ele não consegue nem acreditar no que o Guy está fazendo. E rola um momento que pra mim é o momento mais espetacular de todos, que é quando Madara declara Guy o homem mais forte de todos. Em primeiríssimo lugar temos Goku contra Freeza, Dragon Ball Z. Não tem como, quando o assunto é lutas épicas, o Dragon Ball ele dá uma aula. Desde o clássico até o Dragon Ball Super, que é repleto de lutas espetaculares, ele dá uma aula nesse quesito. Mas pra mim, a luta mais marcante é a do Goku contra o Freeza, desde o comecinho, mas principalmente no momento em que o Freeza mata o Kuririn, e o Goku ao ver aquilo, você vê a mudança no semblante dele, a fúria no olhar, e ele se transforma pela primeira vez no Super Saiyajin, algo que até então era tido como uma lenda, o lendário Super Saiyajin era um mito, que apareceu e se tornou real. O próprio Freeza demora um pouco para entender o que está acontecendo. E o nível de poder do Goku, que já era enorme, ele ultrapassa muito do Freeza, dá uma porrada monumental no vilão. Ele até consegue depois chegar à sua forma full power, ele tenta dar uma equilibrada ali na luta, mas não tem como. Ele já tinha perdido. E mesmo assim, o Goku lhe dá uma chance do Freeza sobreviver, mas ele utiliza essa chance para atacar o Goku pelas costas, que acaba revidando, e assim se encerra o arco, um dos arcos mais incríveis de Dragon Ball. É simplesmente épico.
Tem outras lutas incríveis no anime. Recentemente a gente vê a luta em que o Goku e o Freeza se unem, eles deixam as diferenças deles de lado para enfrentar o Jiren no final do Torneio do Poder. É um espetáculo, tem muita referência a essa luta que tá aqui no primeiro lugar do top. Tem outras lutas incríveis, no próprio Super Trunks contra os Zamasu, a luta do Majin Vegeta contra o Goku. Todas elas são espetaculares, mas não tem como, o momento em que o Goku se torna Super Saiyajin pela primeira vez é marcante demais. A maioria das lutas que eu escolhi para esse top 10, elas tratam da força de vontade do protagonista em derrotar o vilão. Muitas das vezes ele não tem a chance de ganhar, aparentemente, ele está muito abaixo do nível, mas ele consegue se superar com força de vontade, ele não desiste, ele cai e pode cair mais de uma vez, mas ele se levanta e ele luta. E eu acho isso muito incrível nas lutas dos animes. Nem todas são assim, a gente vê mesmo a do Satoru Gojo, a do Saitama também, são lutas mais tranquilas ali pro protagonista, mas a grande maioria que eu escolhi para essa lista são lutas desse estilo. Isso me agrada demais, eu acho isso muito bacana, é uma das coisas que eu sempre curti nos animes shonen. Você não é derrotado quando perde, mas sim quando você desiste. Curtiu o vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal, que dá um apoio muito grande pra gente, deixa o like, comenta aí o seu top 10, eu quero muito saber o top 10 de vocês. E não se esqueça, a gente aqui tem vídeo semanalmente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, um forte abraço. Fui!